Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa para a gente falar, bastante coisa aqui para a gente conversar. O Vasco que está aí buscando contratações para essa janela de transferências que abre no próximo dia 3 de julho, né? Tá chegando, tá perto e o Vasco precisa realmente reforçar o seu time, né? Porque o que a gente viu, o que foi apresentado até o momento no Campeonato Brasileiro está muito abaixo das expectativas. Então a gente vai falar aqui sobre os possíveis reforços do Vasco. O Lianco está próximo, né, de se tornar jogador do Vasco. Ele já chegou num acerto salarial ali com o Vasco, mas falta a liberação do Southampton. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Lanzini, vamos falar sobre Galarza, que pode sair. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho pra gente bater 195 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante, beleza? Se não inscreveu, se inscreva e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball, que você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem o QR Code também que está aparecendo aí na sua tela, você pode apontar a sua câmera que você vai ser direcionado para baixar o OneFootball de forma gratuita. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama, e lá você tem todas as informações sobre o nosso Vascão na palma da sua mão. Isso mesmo, meu amigo. E de graça, tá? Não tem que pagar nada por isso. Você baixa o OneFootball, tem tabela ali do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, horário direitinho, notícias sobre futebol internacional também, tudo na palma da sua mão. O OneFootball, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar aqui falando sobre o STJD, né, que julgou e multou o Vasco. No vídeo de ontem, eu falei que o Vasco seria julgado, né, na sexta-feira por conta de objetos arremessados no gramado na partida entre Vasco e Santos, em São Januário. O Vasco corria o risco de perder mando de campo, né? Era um risco pequeno, mas corria esse risco. Podia acontecer, a gente sabe que quando é contra o Vasco, né, as coisas sempre são potencializadas, mas o Vasco escapou de uma punição ali de mando de campo e a multa que levou também foi levinha. O Vasco foi condenado no STJD a pagar uma multa de R$3 mil, isso mesmo, R$3 mil pelos objetos arremessados em campo na derrota contra o Santos em São Januário, partida que foi realizada em maio. O árbitro da partida tinha relatado, né, esses objetos aí dentro do campo arremessados, mas o Vasco conseguiu fazer uma boa defesa, né? O objeto não atingiu ninguém, não aconteceu nada grave, então realmente perda de mando de campo seria algo inimaginável. E o Vasco leva essa pequena multa de R$3 mil, a gente pode dizer que foi uma multa simbólica, né? R$3 mil no futebol não é absolutamente nada. Pra gente é dinheiro, né? R$3 mil, pra mim é bastante dinheiro, mas para um clube de futebol, R$3 mil não é absolutamente nada. Bom, vamos prosseguir aqui agora e vamos falar de uma novidade que está chegando aí na preparação física do Vasco da Gama, né? O preparador físico Fábio Eiras está de volta ao Vasco da Gama e será o coordenador de performance do Vasco. O Vasco recentemente perdeu o seu coordenador de performance, que era o Daniel Félix, que foi para o Corinthians a pedido de Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo levou o Daniel Félix para lá. Essa vaga havia ficado aberta aqui no Vasco e o Vasco fecha aí com o Fábio Eiras. Informação do meu amigo Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi. O Fábio Eiras trabalhou no Vasco no ano passado, né? Ele era o preparador físico do Zé Ricardo e era muito elogiado, né? Porque realmente ali, o Vasco com o Zé Ricardo era um time que corria bastante, era um time que tinha muita força física. Depois que o Zé Ricardo saiu e levou o Fábio Eiras para o Japão, junto com ele, o Vasco caiu fisicamente bastante, né? E muita gente falava que a saída do Fábio Eiras tinha influenciado aí nessa queda física do Vasco. Agora ele está de volta, né? É um excelente profissional, já trabalhou também no Botafogo, já trabalhou no Flamengo, já trabalhou aqui no Vasco, né? Como eu disse, é um cara que conhece a casa, já conhece boa parte do elenco e com toda certeza vai fazer um bom trabalho. Eu acho que o Vasco sai ganhando, né, com essa chegada aí do Fábio Eiras,
que é um excelente profissional aí de preparação física. Tomara que o Vasco volte, né, a voar nos jogos, né, a ter mais força física, porque é uma crítica também que existe em cima do time do Vasco. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o mercado da bola, né? O zagueiro Lianco está realmente bem próximo de fechar com o Vasco da Gama. A informação do Globoesporte.com é a seguinte, que o Vasco tem a expectativa de definir a contratação do Lianco em breve. O clube enviou uma proposta para o Southampton e aguarda o sim dos ingleses para finalizar a negociação. Com o jogador já existe um acerto salarial, então entre Vasco e Lianco já está tudo certo, falta o ok, falta o sim do Southampton. A proposta do Vasco é de empréstimo com obrigação de compra em caso de alguns objetivos atingidos. O Vasco ofereceu 1 milhão de euros por esse empréstimo, né, do Lianco. Caso a meta seja batida, o Vasco pagará mais 4 milhões de euros pelo defensor. Então a proposta é a seguinte, o Vasco paga agora 1 milhão de euros para ter ele por empréstimo. Ele cumpriu as metas em contrato, o Vasco tem que pagar mais 4 milhões de euros para comprar o jogador em definitivo. O Southampton ainda manteria um pequeno percentual ali do atleta. Essa foi a proposta que o Vasco enviou. A proposta foi enviada na última quarta-feira, mas os ingleses ainda não responderam. Há a expectativa de um desfecho positivo nos próximos dias para Lianco sacramentar a sua vinda para o Vasco da Gama. Essa já é a terceira proposta que o Vasco faz ao Southampton pelo Lianco. O Vasco tentou 2 vezes no início do ano, não deu certo, mas agora as partes estão mais otimistas, né, que um desfecho positivo pode acontecer. O Lianco tem sondagens também de clubes do futebol italiano, mas o desejo do atleta nesse momento é voltar ao futebol brasileiro. Ele deixou o Brasil há mais de 6 anos, né? E aqui no Brasil ele jogou profissionalmente apenas pelo São Paulo. Ele quer voltar ao futebol brasileiro. Então, o zagueiro Lianco está próximo aí de acertar com o Vasco da Gama. Entre Vasco e o zagueiro, no salário, tudo certo. Está faltando apenas o ok do Southampton. O Vasco enviou uma boa proposta e falta o ok dos ingleses para o Vasco acertar com o zagueiro Lianco, que com certeza chega para ser titular nesse time do Vasco. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Lanzini, que é o sonho do Vasco para ser o camisa 10 nessa sequência aí de campeonato brasileiro, né? Um jogador que, viria para aumentar esse nível do time do Vasco, com toda certeza, viria para ser titular absoluto. E a informação do canal Atenção Vascaínos é a seguinte, que nas últimas semanas o Vasco da Gama intensificou os contatos com os representantes do meio-campista Manuel Lanzini, uma vez que o Vasco já sabia, né, que o Lanzini não ia ficar lá no West Ham da Inglaterra. Ontem, inclusive, o West Ham anunciou de forma oficial a saída do jogador, não renovou o contrato com ele. O Lanzini, nesse momento, é um jogador livre no mercado. O que dificulta, então, para ele vir para o Vasco? O que dificulta é o salário, né? O jogador tem um alto salário, um padrão de salário europeu, né? Jogava na Premier League, que é a liga mais cara do mundo. Porém, a informação é que o argentino se encaixa no perfil desejado pela diretoria do Vasco e a diretoria tem um atleta como alvo principal para vestir a camisa 10 do clube. Lanzini é o plano A da diretoria do Vasco. E segundo informações do canal Atenção Vascaínos, Lanzini é um desejo do Vasco e também da 777. Os contatos com o empresário do atleta já foram feitos e o Vasco está ciente das condições financeiras. Tanto o Vasco quanto a 77 estão cientes, né, de quanto o Lanzini deseja receber para acertar com o Gigante da Colina. Então, é uma negociação difícil de acontecer? Sim, difícil. Acho difícil de acontecer, mas não é impossível, né? O Vasco está, sim, conversando com o Lanzini. Bom, e agora a gente fala aqui de um jogador que não vem, né? O volante Fran Sérgio. Ontem eu até falei sobre ele aqui no canal. O jogador foi colocado ali numa lista, né, de jogadores que poderiam chegar no Vasco da Gama. Na verdade, ele teria sido oferecido ao Vasco, mas o Vasco não tem interesse na contratação do volante Fran Sérgio. E falando em volante, tem um que pode sair. Estou falando aqui de Galarza. Galarza pode ser negociado nessa próxima janela de transferências aí do Vasco da Gama, né? Ele que está com a seleção paraguaia, é um jogador de seleção paraguaia, e o Vasco tem a expectativa de poder receber uma proposta aí pelo Galarza, que é um jovem, tem bastante a evoluir, mas aqui no Vasco realmente o clima já não está muito legal para ele. Então é um jogador que pode ser negociado aí nessa próxima janela de transferências. Quem também pode sair é Robson Bambu. O zagueiro Robson Bambu talvez nem jogue mais pelo Vasco da Gama. Existe até a possibilidade do Vasco devolver
o zagueiro Aunice da França. A gente vai acompanhar todas essas notícias e tendo atualizações, a gente traz aqui no canal. Tamo junto? Um grande abraço, saudações vascaínas. Eu volto na segunda edição, na parte da tarde, aqui no canal Machão da Gama. Um abraço, até a próxima. Fui!